Fala pessoal, beleza? Vamos aí para a segunda parte da nossa aula sobre os Estados Unidos. E aí a gente está falando sobre a questão do território, a organização desse país e também a questão do espaço e a sua população, certo? Bom, a gente já falou do seu território, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho da organização do espaço. E por último, uma parte 3. Hoje a gente ainda não vai finalizar essa parte dos Estados Unidos. Mas aí eu acredito que na próxima aula a gente já está finalizando essa parte, ok? Então, sem mais delongas, vamos aí iniciar a aula de hoje, tá bom? Ó, os Estados Unidos, né? Falando aí de recursos energéticos, é bom falarmos um pouquinho da formação geológica do território dos Estados Unidos, certo? Bom, lá no subsolo dos Estados Unidos abriga uma grande variedade de recursos minerais e energéticos, como o petróleo, o gás natural, o ferro, alumínio e cobre. Pessoal, só em eles terem, né, esses dois minerais aqui, o petróleo e o gás natural, eles são extremamente, né, ricos, pois o país que há grandes porções de petróleo e gás natural, né, a sua economia vai ser gigantesca, certo? E aí, obviamente, ferro, alumínio e cobre isso também vai influenciar, certo? Mas petróleo e gás natural são dois minerais hoje que são assim os mais procurados e mais valorizados do mundo, certo? E o território dos Estados Unidos é bastante importante exatamente por causa de ter grandes porcentagens aí de petróleo e gás natural do mundo, tá bom? As grandes bacias de carvão, né, também existentes no Montes Apalaches, que a gente viu na semana retrasada, né, a gente viu onde ficam os Montes Apalaches, né, na região mais ao leste do país e na região dos Grandes Lagos, que foram essenciais para o êxito do desenvolvimento industrial dos Estados Unidos no século XIX, sobretudo no nordeste do país. Até hoje a região é a mais industrializada do país, né? Ou seja, aquela região ali de Nova York, Nova Jersey, certo? Michigan, todas aquelas regiões são extremamente industrializadas graças a posição geográfica, certo? E conterem aí grandes jazidas de petróleo e gás natural e o carvão também, né, que fez aí o início, né, das primeiras revoluções industriais. Embora a extração do gás natural de xisto seja difícil e cara, o avanço da tecnologia nos últimos anos possibilitou aos Estados Unidos a exploração do gás natural, dando início a uma revolução energética que alterou o cenário econômico do país, tá? Bom, pessoal, os Estados Unidos eles se destacam muito por causa das novas técnicas, ou seja, da tecnologia. Imagina se eles fossem ricos em petróleo, mas em compensação não tivessem tecnologia para extrair o petróleo, o gás natural e o ferro, alumínio, cobre, carvão e etc. da natureza. De nada adiantaria, né? Mas graças às mentes, né, brilhantes que existiram e existem nos Estados Unidos, eles inventaram várias tecnologias para extraírem, né, esses recursos naturais do seu país. Bom, aqui a gente tem, por exemplo, uma daquelas máquinas, né, que ela extrai petróleo do subsolo, certo? Aqui a gente tem falando que os Estados Unidos produzem cerca de 80% da energia que consomem. A principal fonte de recursos energéticos são os combustíveis fósseis, em especial o petróleo, cujo principal local de extração é o estado do Texas. Nessa fotografia, né, a gente tem aqui exatamente uma foto do Texas, né, uma área bastante rica em petróleo. E aí a gente vê que 80% da energia que os Estados Unidos consomem é produzido por eles mesmos, né? Ou seja, eles tentam aí
ser autossuficientes, tá, pessoal? E já a exploração do gás de xisto, né? Bom, o gás de xisto, né, ele é explorado da seguinte forma, né? Há uma perfuração, né, num poço. E aí, pessoal, né, ao atingir a camada de xisto, a perfuração passa a ser horizontal. Olha só, né? Faz como se fosse um L para atingir 1,2 quilômetros de extensão, tá certo? A tecnologia que permite a extração do gás de xisto tornou ele economicamente viável. É conhecida como fraturamento ou fracking de placas de xisto. Essas placas se situam no subsolo a cerca de 1.000 metros de profundidade. O óleo é encontrado entre as rochas, mas em geral é produzido por meio de aquecimento do xisto, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo mais claro, né, de como o xisto ele é extraído, tá? Bom, o xisto, né, seria mais ou menos essa parte aqui. Então os caras vêm, né, e explodem, ó, explodem isso aqui, né? E aqui eles criam um tipo de canal, né? Você vê, ó, fissura. E aí o que acontece? Eles expelem, né, as impurezas de um lado e por outro vai sair o que? O gás, tá? O gás sai nessa direção e as impurezas saem por outra, né? Então, só para vocês verem, a capa de concreto da seção horizontal é perfurada com uma série de explosões controladas que abrem fissuras na camada de xisto, tá vendo? Há risco de contaminação no lençol freático, ou seja, na água, né, do subsolo. Em seguida, é injetada uma mistura de água, areia e soluções químicas que penetra nas fissuras, abrindo caminho para a saída do gás. Certo? Bom, os Estados Unidos sempre andaram em busca de ser autossuficiente. O que é isso, pessoal? É se autossustentassem sem pedir a ajuda de outro país. Em 2015, os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de petróleo do mundo, ultrapassando grandes produtores mundiais como a Rússia e a Arábia Saudita. A exploração do óleo de xisto levou o país a diminuir a importação de petróleo. Isso aqui é muito fundamental, pessoal, para um país ser autossuficiente, né? Porque como o petróleo hoje é o que move o mundo, é o que movem os meios de transporte e não serve apenas para isso. O petróleo hoje ele fabrica aí milhares de produtos que a gente conhece, desde ao copo descartável, ao plástico que está fazendo o seu celular, a sua TV. Se você fizer uma breve pesquisa sobre o petróleo, você vai ver que vários equipamentos que a gente utiliza hoje usa-se, né, o material de petróleo, tá certo? Então, bom, isso aqui reflete na redução significativa da dependência do mercado mundial, dominado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, tá? A OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é uma organização, certo? Que são países que a maioria deles fazem parte do Oriente Médio, inclusive a própria Arábia Saudita, e esses países exercem grande influência sobre o preço do barril do petróleo. Os Estados Unidos estão em busca da autossuficiência energética, né? Eles ainda não conseguiram, porque a gente viu que eles só produzem aí 80% da sua energia e não os 100%. Então isso quer dizer que 20% da energia dos Estados Unidos tem que vir de outros países, infelizmente, né, para eles. Bom, no mesmo ano de 2015, a China tomou o lugar dos Estados Unidos como o maior importador mundial do petróleo. Essa nova realidade impactou significativamente o cenário político global. Com a redução da dependência estadunidense em relação ao petróleo do Oriente Médio, houve a diminuição do peso dessa região em seus interesses estratégicos, enquanto a China passou a depender cada vez mais do petróleo produzido no Oriente Médio e na África, certo? Então, botem na cabeça que os Estados Unidos, né, eles
tentam ser autossuficientes, tentando importar minimamente, né, o petróleo de outros países, principalmente de países da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Aqui eu trouxe um dado para vocês verem, bastante interessante, né, um dado aí de 2020, que mostra que os Estados Unidos, né, só ficou atrás da Arábia Saudita, tá? Os maiores produtores de petróleo. Então você vê que os Estados Unidos, né, ainda não chegou no seu patamar e ainda não é o maior produtor de petróleo, né? Porque a Arábia Saudita aí ultrapassa, né, esse país. Desculpa, tô com sono aqui, mas enfim, tá? Voltando. Então, a Arábia Saudita, né, ela chega a ser um dos maiores produtores exatamente pela sua localização geográfica, que a gente pode discutir em outra aula, e também por causa da sua grande venda de petróleo, tá? Além dela ser, né, ela taxa o preço do petróleo, vende muito petróleo para outros países, inclusive os Estados Unidos compram petróleo, né? Aí a gente tem a Rússia em terceiro lugar, Iraque em quarto e Canadá em quarto, né? Quarto, um, dois, três, quatro, né? E o Brasil aí em quinto, né? A gente não tá tão mal, mas é isso aí. Entretanto, pessoal, toda essa busca por autossuficiência vai gerar vários impactos ambientais, né? E aí a gente traz a questão ambiental para discutir na aula de hoje. Devido ao alto consumo de combustíveis fósseis, né, ou seja, o carvão, o petróleo e o gás, os Estados Unidos estão entre os mais poluidores do mundo, ficando somente atrás da China, tá? Esse é um dado aí que vocês devem ter em mente, tá? A China é o maior poluidor, né, do mundo, certo? Por causa das suas centenas de fábricas e automóveis aí na rua. Os Estados Unidos é responsável por quase 3% de toda a emissão de gás carbônico do mundo. O Canadá, que é um país vizinho, fica em cima dos Estados Unidos, também é classificado entre os mais desenvolvidos. Responde por 18% das emissões mundiais. Bom, apesar desses números serem altíssimos, pessoal, os Estados Unidos possuíam um plano de produção de energia limpa, iniciado pelo presidente Barack Obama. Esse plano, porém, foi revogado pelo presidente posterior Donald Trump, né? Então os caras tinham aí uma ideia de renovar a energia, né? Não usar muito petróleo, nem gás natural, nem o carvão, trocar por energias limpas como a energia eólica, a solar, a energia hidráulica, né? A energia movida por água, dentre outras energias mais limpas. Porém, aí o presidente, né, Donald Trump, ele revogou e hoje, né, a questão ambiental voltou à tona nos Estados Unidos e é um grande problema, pois aí isso é um número gigantesco, né? É o segundo maior poluidor do mundo, então é uma causa de preocupação, né? Porque isso não afeta apenas os Estados Unidos, mas também afeta o clima geral do planeta, pois é um país gigantesco, né? É o terceiro maior país em território do mundo. Bom, esse aqui é o plano de energia limpa, né? Instalado pelo presidente Barack Obama. Bom, esse plano ele visava restringir as emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa, tá? Na fotografia, nessa daqui que a gente tá vendo, é a área de produção de energia elétrica por combustíveis fósseis. Olha a quantidade de poluição que é gerado, pessoal. Agora imagina um país inteiro, né, movido aí por petróleo, carvão e gás natural, né? Isso é um grande poluidor, beleza? Bom, então é isso, a aula de hoje. Dá uma olhada aí que tem atividade na plataforma. A gente se vê na próxima semana com mais novidades e curiosidades e estudos para vocês. Então valeu, tchau, xixi, até a próxima.